Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Vamos agora dar o início ao nosso terceiro episódio do Apocalipse 14. Na verdade, é o terceiro e o último episódio. Então hoje nós vamos encerrar o capítulo 14 do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse desse capítulo 14 é praticamente o resumo de tudo. É um resumo. Esse livro escrito, o capítulo 14, ele é o resumo das outras partes do livro do Apocalipse restante. Que amanhã nós vamos falar sobre o Apocalipse do capítulo 15. Então quero dizer a todos vocês que o Apocalipse ele foi escrito para a igreja de Jesus, para a igreja de Cristo. E dificilmente a gente vê pessoas pregando sobre o Apocalipse. Algumas igrejas, alguns pastores não pregam porque eles falam que é muito difícil para as pessoas entenderem, por causa de símbolos, então é algo difícil de se explicar. Alguns, quando vão em redes sociais falar sobre o Apocalipse, ele fala do que está escrito, mas ele não está trazendo para os dias de hoje. A minha intenção do estudo do Apocalipse não é somente fazer o estudo para você, mas é para trazer, através da pregação, o que está ocorrendo nos dias de hoje. Porque nós estamos falando de algo futuro, de algo que está para acontecer, de algo que a gente não sabemos quando irá acontecer. Não há uma data prevista. Não existe uma data, não existe um mês, não sabemos qual é o ano do que pode acontecer. Mas a certeza é de que Jesus está voltando. E quando ele voltar, a igreja será arrebatada. Primeiro a igreja será arrebatada. Aí depois, os que ficarem vão passar por uma grande tribulação no período de 7 anos. Aí sim, quando Jesus voltar, vai buscar aqueles também que ficaram, que são aqueles que vão morrer por causa do nome do Senhor Jesus. Isso nós vamos falar um pouco sobre isso. No livro do capítulo 14 do Apocalipse, nós vamos dar sequência com o versículo 13. Diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então nós vamos falar aqui sobre o galardão dos salvos. De pessoas que tiveram na terra, entregaram suas vidas para Jesus, começaram a fazer as suas obras através do Espírito Santo. Tudo que foi feito eles fizeram para Jesus. A diferença de um galardão com a salvação é assim: a salvação é pela fé, no ouvir, praticar a palavra de Deus. Já o galardão é uma recompensa, é um presente de Deus que pode dar para o cristão. Por exemplo, os que vão morrer, aqueles que vão morrer por causa do Evangelho, eles também vão receber os seus galardão. Aí no estudo diz bem assim: essa é a segunda de 7 bem-aventuranças no Apocalipse. O bem-aventurado significa feliz, alegre, né? As bem-aventuranças. A primeira foi logo no início: a bênção aos que leem, ouvem e guardam as palavras deste livro. Aqui a bênção é sobre os que morrem na grande tribulação. Essa bênção enfatiza a angústia daqueles dias. Hoje em dia, apesar do mundo em que vivemos, os salvos ainda querem viver suas vidas plenamente até o fim. Mas naqueles dias, a morte será almejada. Não haverá nenhuma alegria por estar vivo nesta terra,
Por isso, a exclamação da bênção sobre os que morrem no Senhor durante aquele período será um verdadeiro descanso e livramento. Quer dizer, muitos cristãos hoje, eles querem viver suas vidas até o final. Alguns têm medo de morrer. Por que muitos se dizem cristãos e têm medo de morrer hoje? Porque não há uma garantia da salvação. Tem medo de morrer porque sabe que se morrer, a alma vai para o inferno. Isso nós temos falado ontem sobre isso. Agora aqueles não. Aqueles que realmente entregaram suas vidas para Jesus, que para eles, se eles morrer hoje, é uma bênção. Credo, Jordão, você falar desse jeito, sim, é verdade. É uma bênção. Porque é lucro. Vamos mais para frente do estudo aqui. É notável também que as obras dos salvos os seguem após a morte. Olha só. Nada do que fazemos aqui é esquecido. Tudo tem e terá o seu valor na dispensação do galardão para quem venceu. Quer dizer, tudo que nós fazemos aqui não será esquecido por Deus. Eu já vi ex-obreiros, ex-pastores, eu já vi ex-membros de igreja, pessoas que um dia estiveram conosco na mesma fé. Eu falo de uma igreja passada onde eu estive. Eu tive muitos conhecimentos de pessoas assim, que de repente abandonaram tudo. Aí reclamam. Eu fazia isso para a igreja. Eu fazia isso para o pastor. Eu fazia isso, eu limpava, eu evangelizava, eu limpava cadeiras, eu fazia isso, eu fazia um monte de coisa. E agora não resultou em nada. Quer dizer, a pessoa, quando reclama que estava fazendo alguma coisa para o pastor ou para a igreja, então significa que ela não estava fazendo para Jesus. Ela estava fazendo para o homem, para ter o reconhecimento do homem. E obviamente que isso não conta como galardão. Tudo que você faz, meu amigo, minha amiga, você que é cristão, tudo que a gente faz, nós temos que fazer para o Senhor. Desde uma limpeza de um banheiro, limpeza de uma igreja, tudo que você faz, tudo de dentro de uma igreja, você faz para quem? Para o Senhor. Você vai evangelizar, você vai falar de Jesus, você vai fazer aquilo ali com amor. Você está fazendo para Jesus, vai contar como um galardão. Então esse galardão é uma recompensa, é um presente de Deus para aqueles que realmente estão trabalhando. Existem aquelas pessoas que são salvas, mas ela não quer ter compromisso nenhum, mas ela quer manter a sua salvação intacta. Por isso que eu falo, salvação é pela fé. O galardão sim será pelas obras. Estão compreendendo? O que você está fazendo, você que é cristão, que eu estou falando para você, o que você estiver fazendo dentro da igreja, faça para Jesus, porque daí sim você vai receber o galardão por causa dessa obra. Estão compreendendo? Aqueles que serão salvos e tudo, mas não vai receber o galardão, porque não fizeram nada pela obra de Deus. Não se dispuseram para fazer a obra de Deus. Não limpava um banheiro, não fazia nada, mas ele manteve a salvação, mas não conta como um galardão. Não terá essa recompensa de Deus, que o galardão você recebe pelas obras. Amém, pessoal? Pela obra. Então vamos ver o que o Paulo falou lá para a igreja do 1 Coríntios. Vamos lá, para a igreja de Coríntios. No 1 Coríntios, no capítulo 3, do 8 ao 15. Eu vou ler rapidamente para nós entender aqui. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Eu vou receber o meu galardão segundo o meu trabalho. O pastor, o diácono da igreja, da embaixadores, cada um de nós vai receber um galardão segundo o trabalho. Eu estou falando da minha igreja, mas vamos falar no contexto geral. Cada um de nós vai receber um galardão conforme o nosso trabalho.
porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, a gente vê que está diminuindo aqui. Feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Deus, em sua perfeita justiça, saberá recompensar os que servirem bem. Note aqui a veracidade do ditado: a maior injustiça é a igualdade. Deus dá chance a todos e não faz acepção de pessoa, mas não trata a todos igualmente, porque nem todos o tratam igualmente. É que nem aquela oferta do Abel e Caim. Abel apresentou a sua melhor oferta para Deus, Caim já apresentou o seu pior. É como hoje o pastor pregou na igreja, ele estava falando sobre essa parte da oferta. A mesma coisa da viúva pobre. Enquanto muitos estavam dando ouro, prata, dando aquelas grandiosas riquezas, aquela viúva pobre, ela tinha apenas 2 moedinhas. E aquilo ali foi contado, por quê? Porque ela deu com o coração. Ela não deu o que sobrava. E aqui, o galardão é a mesma coisa. Agora imagine você, se chega cansado do trabalho. Eu, por exemplo, sou diácono da igreja. Então tem dia que eu chego cansado, um pouco estressado, porque o trabalho ele mexe muito com o psicológico da gente. A gente passa muitos estresse. E às vezes eu estou bem cansado, bem naquele dia que tem reunião. O que eu faço? Eu vou do mesmo jeito para a reunião. Ainda que a perna doa, ainda que o corpo dói, ainda que eu fico com sono, mas eu estou lá. Mas por que eu estou lá? Porque eu estou lá para servir a Deus. Eu estou lá para servir a Jesus. Como que eu sirvo a Jesus? A partir do momento que eu estou atendendo você, evangelizando você, falando de Jesus para você, eu estou servindo a Jesus. Se eu virar as costas para você e não fazer nada, eu não estou servindo a Deus. Estão compreendendo, pessoal? E aí isso gera o quê? Um galardão. Por quê? Porque eu estou me disponibilizando para Jesus. Eu estou dedicando a minha vida, tudo que eu tenho, para Jesus. Então, quando o dia chegar no céu, haverá muitas pessoas salvas, só que poucos vão receber o galardão. Então não tem como Deus pegar e dar o presente para todo mundo. Então tem aqueles que serão salvos, mas vão ficar na sua. Não quer evangelizar, não quer fazer nada. Mas ele vai manter a salvação. Era o meu pensamento quando eu voltei para Jesus. Eu só queria estar lá na igreja, eu queria ser membro, não queria ter responsabilidade nenhuma. Ou seja, eu não queria ter galardão, eu queria mesmo ter minha salvação, era o que basta. Só que quando o Espírito Santo desceu sobre mim, ele abriu os meus olhos e criou dentro de mim o desejo de fazer a obra de Deus, de voltar a fazer a obra de Deus. Então fui levantado a obreiro, hoje já sou diácono, né? E Deus tem algo maior ainda para me dar, porque eu creio nisso, porque eu tenho essa visão. E isso vai trazer o quê? Uma recompensa. Eu vou receber esse galardão. Se eu continuar até o fim e continuar fazendo a obra de Deus, eu vou receber esse galardão.
como todos vão receber o galardão se estiver fazendo alguma coisa para Deus. Vamos mais para frente desse estudo aqui. O Senhor Jesus citou 5 situações. Veja só. Ele citou 5 situações que aumentam o galardão dos salvos e 3 que diminuem. Tem 5 situações na Bíblia que aumentam o teu galardão e 3 na Bíblia que diminuem o teu galardão. Vamos lá para o primeiro. Os salvos têm o galardão aumentado. Então vamos lá. Primeiro, dos galardão aumentado. Quando são alvo de mentiras e perseguições por causa do Senhor Jesus. Quer ver? Lá no Mateus 5, 11, 12. Quer ver? Eu até deixei aqui um pronto, porque está tudo nesses evangélicos aqui. Vamos lá, ó. Aonde que vai aumentar o galardão de um cristão? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer dizer, aí o cristão ele é xingado, ele é maltratado, xinga ele, inventa mentira sobre a vida dele, né? Aí ele sabe que ele tem uma vida com Deus. Pronto. Já está recebendo o galardão por causa disso. Segundo, quando ama seus inimigos, conforme Mateus 5, capítulo 5, versículo 44 e 46. Quando ama os seus inimigos. Olha só. Veja só. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vou ler aqui para você, porque é tudo dentro da palavra de Deus. Ó o galardão que aumenta aqui de um cristão. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Porque faz o que o sol se levante sobre maus, e os bons e a chuva sobre os injustos, dos justos e injustos. Pois se amardes os que vos amos, que galardão tereis? Olha só, não fazem os publicanos também o mesmo? Então veja só, amar o próprio inimigo, amar aqueles que nos odeiam, já é também o quê? Uma recompensa. Se você ir até o fim, o cristão vai ter essa recompensa, vai ter esse galardão também por amar os seus inimigos. Terceiro, quando trata os profetas de Deus, discípulos e pessoas justas como tais. Mateus, capítulo 10, o 41 ao 42. Quer ver? Vamos lá. Vamos aqui, vamos mexer na Bíblia. Olha lá. Olha aqui o que aumenta o galardão de um cristão, meu amigo. Vamos lá. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Olha só. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Quer dizer, veja só, receber profeta, receber pastores, ajudar uns aos outros, até servir um copo d'água, já recebe o galardão. 4. Quando faz o bem, sem esperar nada do que recebe. Vamos ver lá, Lucas 6,35. Deixa eu ver rapidamente aqui. Eu tenho que ler através da Bíblia, pessoal, para vocês entenderem. Para não dizer, mas é coisa inventada. Não, isso aqui já está na Bíblia mesmo. Olha o que aumenta o galardão de um cristão aqui, que diz no Lucas, no capítulo 6, no versículo 35. Diz bem assim. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem. E emprestai sem nada se esperar. Ó, empresta, se você tiver condições, empresta, mas não espera receber.
e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então quer dizer, veja que até nisso você também vai receber esse galardão. O quinto, como o cristão vai ganhar o seu galardão? Tem um galardão aumentado. Quando ganham almas. Vamos lá para o João 4:36. Olha, ganham almas, os que ganham almas. Olha só. Olha. Capítulo 4, versículo 36. Olha só. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Olha só. Para que, assim, o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Ganhadores de alma também recebem seu galardão. E os galardão diminuídos? Aqueles que estão perdendo os galardão. Porque tem muitos que no início da obra de Deus, como pastor, obreiro, diácono, evangelista, missionário, muitos no início estavam arrebentando na fé. Só que, um tempo para cá, eles começaram a perder seus galardão. E se continuar, acaba perdendo até a fé e de repente acaba até se desviando do Senhor. Então vamos ver as pessoas que estão perdendo o seu galardão. Quando ajudam os pobres, apenas para ser vistos pelos homens. Vamos ver lá no Mateus 6, do 1 ao 4? Vamos ver? Por que isso? Vamos entender? Capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quer dizer, é aquele que quer dar esmola e fala, tô ajudando aqui, ei, tô ajudando aqui. Ele tem que avisar, ele tem que mostrar que ele está dando esmola. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente a teu Pai, quem vê em secreto, te recompensará publicamente. É a mesma coisa quando você vai dar uma oferta. Você não precisa pegar o dinheiro na mão e mostrar que você está dando melhor. Você vai lá e coloca aqui, ninguém precisa saber. É só você e Deus. Então muitos estão perdendo o galardão porque querem se mostrar para os homens. Quer se mostrar para o pastor, quer se mostrar para os homens, quer espalhar para todo mundo o que ele faz. E não está mostrando para Deus. E é reprovável. Obviamente é reprovável. Ou você trabalha para Deus, ou você trabalha para o homem. Só que quem trabalha para o homem, de dentro da igreja, amanhã ou depois, vai sofrer. Vai sofrer. Vai ter problemas. Pode ter certeza disso. Segundo, quando oram apenas para serem vistos como piedosos. Aqui mesmo no 6, no 5, olha lá. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quer dizer, aquelas que querem se mostrar, né? Ele ora muito bem. Ele é um cara de oração. Aí ele vai lá e quer arrebentar, quer falar para... Ele ora mostrando para todo mundo. Quer mostrar para as pessoas que ele é o cara, que ele é o homem mais espiritual de toda a congregação. Quer dizer, mostrando para os homens. Aí obviamente vai diminuindo o seu galardão, porque isso não está sendo recebido diante de Deus. Terceiro, quando se mostram contristados por jejuar, como se quisessem que os outros vissem seu sacrifício. Lá no Mateus 6,16. Veja aqui que só no Mateus 6 aqui, ó. E quando jejuardes,
Não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que os homens pareçam que jejuaram. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quer dizer, a pessoa vai lá, abre o jejum, aí fica lá no meio dos irmãos. Nossa, minha barriga está doendo de fome, né? Às vezes o irmão não perguntou nada, mas ele vai lá e quer comentar. Pois é, eu estou num jejum aí, num propósito firme aí. Estou jejuando 3, 4 dias. Quer dizer, ele quer falar para todo mundo. Aí ele, né, em vez de pegar e ficar com o semblante normal, não. Ele faz uma cara de tá passando fome. Ele faz uma cara de fraqueza. Para que todo mundo olhe e diz, o irmão, tua cara tá pálida, por quê? Só para ele chegar e dizer, é porque eu estou num jejum no propósito com Deus. Perdeu o galardão. Diminuiu o seu galardão. Porque a Bíblia fala que quando você jejuar, é entre você e Deus, Deus e você. Ninguém precisa saber. Nem o teu pastor precisa saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber. Porque é algo que você faz com Deus. E tudo que você faz com Deus, você recebe o galardão. Agora, esses não vai receber o galardão. Lá no Apocalipse 22, que é lá na frente, a gente vai falar sobre isso, fala mais ou menos assim, ó. Eis que cedo e venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo o quê? A sua obra. Então, meu amigo, minha amiga, tudo que você fazer para Jesus, você vai receber esse galardão. A Bíblia não fala qual é o tipo do galardão, mas tudo indica que é um presente de Deus, é uma recompensa pelo seu trabalho. Quantos cristãos hoje morreram por causa do Evangelho? Quantos cristãos hoje morreram, foram mortos, torturados por causa do nome do Senhor Jesus? Quando chegarem o dia lá, se apresentarem diante de Deus, eles vão receber o galardão, porque eles morreram por causa do Evangelho. Aqueles que estão se dedicando, pensa pessoal, às vezes a gente é xingado, às vezes as pessoas nos maltratam, nos xingam, nos chama de crentão, sabe? Xinga nós. Só que nós estamos trabalhando em oculto para Deus. O mundo não vê, as pessoas não vê, o mundo não vê, ou finjam que não estão vendo. Mas nós dobramos os joelhos. Nós conversamos com Deus. Nós apresentamos seus nomes para Deus. Nós oramos por você. Deixa eu ver se está... Ó, deixa eu dar uma olhada aqui para você ver. Olha aqui, ó. Isso daqui é um livro de oração. É um livro de oração. Aqui nesse livro tem muitos nomes. Muitos nomes. E a gente ora com esse livro aqui de oração. E aqui tem pessoas que nos odeiam, mas estão com seus nomes aqui. E isso traz o quê? Uma grande recompensa lá na frente. Por quê? Porque eu estou apresentando, eu não estou mostrando para o pastor, eu não estou mostrando para o homem. Eu estou lendo, eu estou orando aqui com o livro. Não, eu vou e apresento para Deus, Senhor, os nomes das pessoas aqui, meu Pai. Tem pessoas sofrendo, padecendo, doentes, portas estão fechadas, casamentos destruídos, famílias destruídas, enfim. A gente ora pelas pessoas, a gente ora pelo país, a gente ora pela igreja, a gente ora pelo povo, a gente ora por você. Para você ter uma ideia, antes de eu começar a transmissão, eu já orei a Deus, pedindo para Deus abençoar todos aqueles que assistirem, e depois, quando assistirem lá na minha página do YouTube. Então isso vai trazer um galardão. Por quê? Porque tudo que eu estou fazendo, está fazendo o quê? Para Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, tudo que você fazer, faça para Deus. Está no trabalho, está trabalhando? Tudo bem, você está trabalhando ali e tal, mas trabalha como se fosse para Deus. Mas o meu patrão não me vê, o meu patrão finge que não me vê, não me recompensa, não esquenta a cabeça. Você tem que receber a recompensa de Deus e não dos homens.
Estão compreendendo, pessoal? Até uma oferta que você vai dar. Ah, eu vou na igreja, eu vou lá e resolvo dar oferta. Tem aqueles que falam, os pastores estão roubando e não sei o que, não sei o que. É só isso que a gente ouve das pessoas incrédulas. Só que quando você pega a oferta, a tua oferta, você vai colocar no altar a tua oferta para quem? Para Deus, não é para o pastor. É para Deus. E ali também você vai receber teu galardão. Porque quando chegar lá no dia, Deus vai lembrar disso daí. Ah, mas o pastor está roubando, os pastores estão roubando. Aí não é o seu problema nem nosso. Sabia disso? Aí é entre ele e Deus. Vai ter um juízo. Já imaginou um homem passou 30, 20, 40 anos de ministério, para chegar no dia e ainda vai perder a salvação? Senhor, por isso que fala, né? Senhor, mas eu expulsava demônios em teu nome, curava enfermos, e falou, eu nunca te conheci. Só que obviamente não permanece muito tempo, porque a Bíblia fala que não fica nada em oculto que não seja revelado. Amanhã ou depois, a casa cai. Mas o que você faz, tem que fazer o quê? Para Jesus, para Deus. Desde um toque de um teclado, uma música, uma limpeza, né? Um copinho d'água para um, copinho d'água para outro. Tudo você tem que fazer o quê? Para Deus. E aí sim, você recebe esse galardão. Vamos então para o capítulo 14. Do capítulo 14 do Apocalipse. Vamos ler o versículo 14 ao 20. E olhei, João fala, né? E olhei, e eis uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem uma semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e a sua mão uma foice aguda. Aqui já está falando de Jesus, pessoal. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar o outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, e vinde-me os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou sua foice à terra, e vindimou as suas uvas da vinha da terra, e atirou-as na grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui já está falando sobre a foice e o grande lagar da ira de Deus. Então o capítulo 14 do Apocalipse, ele encerra-se com uma visão do que acontecerá neste mundo quando a graça de Deus se esgotar. Por isso que eu falei do início que o capítulo 14 do livro do Apocalipse, ele é um resumo do que ainda já vai acontecer. Por isso que nós falamos da Babilônia ontem. A Babilônia caiu, só que ali foi só o quê? O indício do que foi falado. Porque nós vamos falar da Babilônia a partir do capítulo 16 em diante. Por que ela caiu? Mas o capítulo 14 já deu o quê? Uma ênfase, já deu uma resumida do que pode acontecer, do que está para acontecer. Então podemos considerar que esse capítulo nos dá um resumo dos eventos principais dos fins dos tempos. Olha só, e são 7. 7 eventos principais desse resumo. Veja só. Primeiro, o surgimento dos 144 mil de Israel que crerão no Senhor Jesus. E nós lemos, nesse capítulo 14, nós lemos sobre o surgimento dos 144 mil selados de Israel, que vão ser pregar o evangelho, que é o povo judeu.
E nós limos no capítulo do capítulo 14 do Apocalipse, versículo 1 ao 5. Nós limos sobre isso daí. Segundo, o evangelho é pregado ao gentio como uma última chance, que é o 6 ao 7, em que os anjos, veja só, os anjos, Deus vai chegar a usar anjo para pregar o evangelho para os gentios. É a última chance. Ele tem nos usado, já tem usado tanta gente, a igreja foi arrebatada, aí foi usou Elias e Moisés, que seriam as duas testemunhas, mais os 144 mil para pregar o evangelho para os gentios, e aí para encerrar, a última mesmo, ele resolveu o quê? Colocar anjos para evangelizar, para dar a última chance, no último minuto, pessoal. Tem gente que vai ser salva no último minuto. Sabe aquela que passa aquele troço assim na cabeça, assim, sabe? Por um fio de cabelo, a pessoa vai ser salva ali. E ela pode ser salva ainda com a pregação dos anjos. Ainda os anjos vão vir pregar o evangelho. Que será a última chance. Depois que os anjos pregar o evangelho, a hora que eles terminar de pregar, acabou. Não tem mais jeito. Até lá, a maioria já estará com a marca da besta. Já serão propriedade exclusiva de Satanás. Já nem os seus nomes terão mais no livro da vida. E o 3, que falou sobre a queda da Babilônia, que ainda, lá no versículo 8, sobre a queda da Babilônia, que ainda eu falei que a gente vai falar mais sobre isso a partir do capítulo 16 em diante. 4. O destino dos adoradores da besta. Que as que aceitaram a marca da besta, os adoradores da besta, os adoradores do anticristo, são os que irão diretamente para o inferno. Aí vão sofrer a morte eterna. Vão lá para o lago de fogo com enxofre. Então esse será o destino dessas pessoas. Pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus, mesmo na grande tribulação, mesmo no juízo de Deus, mas mesmo assim, eles não vão se sujeitar a Deus. Eles vão estar com ira, com raiva de Deus. Mas eles vão querer, sim, se entregar ao anticristo. Fazer parte do ecumenismo. Então são pessoas que receberão a marca da besta. 5. A bem-aventurança dos martírios que não se curvaram à besta. E eu falei sobre isso lá no versículo 12 e 13. Quem são os martírios? São as pessoas que morreram durante a grande tribulação, que se espertaram e resolveram e se converteram ao Senhor durante a grande tribulação. Então essas pessoas morrerão por causa do nome de Jesus. Elas vão entregar as suas vidas à morte por causa do nome de Jesus. Então esses martírios serão os que morreram durante a grande tribulação. Então alguns vão se converter depois das duas testemunhas, que é Elias e Moisés, que virão, ou vão se converter durante a pregação dos 144 mil selados de Israel, ou até mesmo quando Deus mandar a última chance, que é os anjos. Porque haverá perseguição durante o Apocalipse, em que o anticristo vai perseguir os cristãos. Ou você aceita a marca ou você morre. E obviamente, se você, a pessoa que ficar, né, e ela se espertar que ela ficou e ela quer Jesus, então ela vai receber, só que daí ela vai ter que pagar com a vida. Com a vida. Hoje você não paga tanto com a vida. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é tranquilo com esse tipo de coisa. É tranquilo. Então hoje não tem ninguém que fala, cristão morre. Ah, você é de Jesus, vai morrer. Não, aqui no Brasil, por enquanto, ainda não tem. Mas, em vista de alguns outros países, que o jornal não mostra, quantos cristãos estão morrendo hoje por professar sua fé. Mas nós temos no Brasil, sim, políticos
políticos e outros que querem difamar o Evangelho, querem tirar o Evangelho, querem distinguir o Jesus Cristo, querem difamar, querem fechar a igreja, então isso está existindo. Existe projeto sobre isso daí, contra os cristãos. Aí hoje você não pode falar a verdade. Se você falar da verdade, pronto, já vão te processar. Quer dizer, de uma forma tentar nos calar. Só que, obviamente, quem é de Jesus, meu amigo, pode arrancar até a língua da gente. A gente vai aprender a fazer sinais, ó. E vamos falar de Jesus. Nem que seja em sinais, a gente vai falar. Estão compreendendo, pessoal? Então, esses aqui, que são os martírios, esses sim. Por quê? Porque eles morreram por causa do nome de Jesus. Eles aceitaram Jesus e tiveram que pagar com a sua vida. Sexto, a grande ceifa de almas pela foice do Senhor Jesus e do anjo, que é o que nós estávamos falando aqui. Quinto, o grande lagar da ira de Deus sobre o mundo. E a gente vai falar sobre essa ira ainda. Então, sobre essa grande ceifa, o Senhor Jesus disse, lá nos Evangelhos, diz bem assim no livro de Mateus, capítulo 13, a ceifa é o fim do mundo. Então aqui ele está contando uma história, Jesus estava falando por parábola, né? Então, aí ele fala aqui, ó, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa parábola que Jesus estava falando era justamente contando a história do joio e do trigo. Então ele fez um exemplo do joio e do trigo. O trigo é o cristão e existe aquele joio que está crescendo no meio da igreja. Então, por isso que a gente vê muitos escândalos na igreja. Por isso que a gente vê pessoas que é obreiro, é diácono, é pastor, é evangelista, mas ele está crescendo junto com a igreja. Só que ele é um joio. E não tem como arrancar o joio. Se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo. Se você for ver como que é, o joio e o trigo, eles são parecidíssimos. Eles são iguais. Então vai ter que crescer bem para depois amadurecer. Aí você vai saber qual é o joio. Porque o cristão de verdade, ele amadurece espiritualmente. Ele, dia após dia, ele cresce. Já o joio, não. Ele finge que está crescendo. Ele finge que está na fé. Ele finge que é um grande orador. Ele finge que é um grande homem ou mulher de Deus. Só que ele não cresce. E como ele não cresce, aí ele vê o irmãozinho crescendo, aí começa a trazer fofoca, inventar, fazer confusão, inventar fofoca e estendendo a igreja, em qualquer lugar. Por quê? Porque ele não cresce. É um joio. É aquele que praticamente está fazendo a oração ao contrário. Nós tivemos, infelizmente, durante essa pandemia, infelizmente, em todas as igrejas, muitos se desviaram da fé, inclusive o joio. Na nossa tivemos assim também. Não vamos esconder. Na nossa também tivemos assim. Pessoas que estavam ali, sorridente, né? Paz daqui, paz dali, né? Vinham de vez em quando aparecia na reunião de obreiros, fazia oração quando a gente tinha, toda quinta-feira nós temos nosso encontro de oração ali, ia lá fazer oração, né? Só que chegou o momento da descoberta. Chegou o momento que o próprio Deus se instalou, não só na nossa, mas em todas as igrejas, e começou a fazer o quê? Separar. O trigo vai e o joio sai fora.
Deus, pessoal, ele não supera esse tipo de pessoas. Sabe por quê? Sabe por quê? Não tem convívio, sabe por quê? Porque enquanto uns estão orando, chorando, clamando por almas, querendo falar de Jesus, salvar, orar pelo livro de oração, ora pelas pessoas, outros estão indo ao contrário. Aí essas pessoas, quando saem, aí o que acontece? Ele sai, faz igualzinho que Satanás fez. Quando Lúcifer estava lá no céu, quando Lúcifer foi expulso, o que aconteceu? Lúcifer foi expulso e ele arrastou também os outros anjos com ele, que estavam ao lado dele. E muitos fizeram assim também. Não só na nossa, mas em outras igrejas. De pessoas que estavam ali no nosso meio, saíram fora da igreja e levaram com eles mais algumas pessoas. Agora, por que isso aconteceu? Porque eram pessoas que estavam apegadas ao homem, à amizade, mas não estavam com Jesus. Não eram amigos de Deus. Não eram amigos do Senhor Jesus. Não estavam olhando para a cruz. E o trigo, a pessoa que é o trigo, digamos assim, desse trigo, então a pessoa que ela cresce espiritualmente, ela não quer saber de fofoca, de fulano, de cicrano. Ela olha justamente para onde? Para o altar, para a cruz, da sua vida com Deus. E isso conta, como eu falei, lá na frente, como um galardão. Isso também conta. Aí a pessoa cresce espiritualmente. Então tem muitos assim, quer ver? Eu vou dar mais uma continuidade lá. Diz assim, ó. Quando a graça de Deus se esgotar, depois da chance após chance de receber a salvação, o mundo será ceifado, quer dizer, será o fim do mundo. Aí sim a gente podemos dizer aquela palavra popular brasileira: o bicho vai pegar. A terra vai pegar fogo. Não haverá mais arrependimento. Não terá mais chance. Puxa vida, pessoal. Deus está dando chance para as pessoas até nos dias de hoje. Até nos últimos dias Deus vai mandar anjo para evangelizar. Nem precisa. Mas Ele vai para dar tanta chance para a pessoa. Vai mandar até anjos para evangelizar nesse dia. Só que será a última chance. E aí eu pergunto para você: quantos já não falaram de Jesus para você? Quantos falaram, vamos na igreja, entrega sua vida para Jesus, libera o perdão, abandona isso, abandona aquilo. Não, eu não quero, eu estou esperando, eu vou ver, esperar Deus me tocar. Será? Será? Porque a salvação é pela fé. É no ouvir e praticar a palavra de Deus. E não é eu que estou falando, está escrito aqui. Está escrito aqui. Se você não ouvir a palavra de Deus e não praticar, como é que você vai ter fé para ser salvo? Você sabe como que é ser salvo hoje? É você abandonar esse mundo. É você abandonar o pecado. É você largar a mão dessas coisas erradas. É você praticar justiça e não ser um injusto. É você mudar a sua vida. Não é você virar religioso. Não é você mudar de religião. É você ser de Deus, ser de Jesus. De repente você está aí doente, está padecendo, está com família destruída, nada está dando certo para você, mas mesmo assim teu coração está duro. Mesmo assim está duro o teu coração. Aí Deus vai lá e envia um fulano para falar, envia outro ciclano para falar, mas o teu coração está duro. Aí chega e fala, você tem que entregar a vida para Jesus. É mesmo, eu sei. Tem muitas pessoas em redes sociais que falam sobre fé. Ai, Deus, Deus aqui, Deus ali, Deus aqui, Deus ali. Só que ela fala, mas não vive. Tá entendendo, pessoal? Você que vê as minhas postagens, você que me acompanha, ou tem até, tá em grupo de WhatsApp comigo, ou tem algum número, às vezes eu mando no privado, um bom dia, boa noite, né? Às vezes aparece aqueles pensamentos e tal. Tudo que eu escrevo ali é porque eu vivo. Mesmo quando eu era do mundo, eu nunca fui falar de algo que não vivia.
Quando eu estava com raiva, com ódio, eu falava de raiva, de ódio, porque eu estava vivendo aquilo ali. E hoje tem muita gente que está desse jeito. Fala até de Jesus. Mas com o coração rancoroso, magoado. Ah, eu tenho fé em Deus. Meu amigo, tem fé em Deus é uma. A Bíblia fala que até os demônios creem e tremem ainda diante dele. Ah, eu tenho fé em Deus. Ah, eu amo Jesus. Com o coração sujo. Com o coração doente. Com o coração cheio de mágoa. Não libera perdão. Ah, eu não vou perdoar porque foi fulano que fez isso. Eu não vou perdoar. Aí você faz o Pai Nosso antes de dormir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Você fala, e seja feita a tua vontade. Aí Deus chega e fala, a minha vontade é que você libere o perdão. Ah, não, daí também não é comigo. Perdoa aqueles que nos ofenderam. Aí Deus fala, eu te perdoo, mas você também tem que perdoar. Ah, não. Não. É que nem aquela história que tem aqui na Bíblia. Vou falar resumido, é a mesma coisa. O rei foi lá, resolveu cobrar o cara que estava devendo, foi ameaçado e tudo. Aí o cara se humilhou, se ajoelhou, pediu perdão, pediu desculpa, que ele vai dar um jeito de pagar. E o rei falou, não, beleza, morre o assunto por aqui. Quando ele saiu, esse mesmo cara que pediu perdão para o rei, encontrou com outro cara que devia dinheiro para ele. Aí o que o cara fez? Foi lá e quase bater no cara, porque estava devendo o cara. Ameaçou ele até de morte. Quer dizer, ele acabou de receber o perdão, mas ele não quis perdoar a dívida do outro. Então você tem que liberar o perdão. E aí você não libera o perdão? Aí eu lhe pergunto, e se você morrer hoje? Hã? Como é que está o teu coração? Será que Jesus está fazendo morada? Será mesmo? Tem que deixar ele fazer morada, pessoal. Se tem que deixar. Então, como um agricultor que separa o trigo do joio, o Senhor Jesus poupará os salvos e receberá no reino do Pai. Mas lançará os que o rejeitaram no lago de fogo. Lembrando que essa escolha foi deles, não é de Deus. Sim, há um limite até para a graça de Deus. Erram os que pensam que nunca é tarde demais com respeito à salvação. Pessoal, não é Deus que vai mandar as pessoas para o inferno. É a humanidade que está caminhando. Se você quer ser salvo, então você vai ter que fazer conforme a palavra de Deus. Ela é a manual de instrução. Agora, se você não quer fazer o que está escrito aqui, que é a palavra de Deus, então você já está escolhendo o outro, que é o caminho da perdição, da morte eterna. Se você morrer hoje, porque eu estou falando de um apocalipse futuro. Como eu disse no início, a gente não sabe o ano, a data, o dia, quando tudo isso acontecer. Mas uma coisa é certa, Jesus está voltando. E o evangelho está sendo espalhado cada vez mais. E é um avanço que está acontecendo. Quanto mais pessoas evangelizar, se converterem, mais rápido será a vinda de Jesus. E quando menos perceber, ó, a trombeta troca, ó, a igreja vai ser arrebatada. E se você não é igreja, e aí? Você vai ficar. Aí se ficar, aí pronto. Aí vai passar por toda a grande tribulação do juízo. Só que tem uma coisa. Até o anjo evangelizar aqui, como nós estávamos falando, já restou pouca gente. Porque abrirá os primeiros selos, desde lá é só destruição. Na abertura de selo, nos toques da trombeta. Por exemplo, na abertura do selo, fala em destruir a terra. Na abertura, no toque das trombetas, já está destruindo o universo.
Então, fora aqui, fora, olha só, fora aqui no capítulo 15, que eu tenho anotado aqui, ó, deixa eu ver. Vou até mostrar aqui para você na minha Bíblia, que eu já, pessoal, que nem eu falei, eu já fiz o estudo bem declarado aqui do livro do Apocalipse. Quer ver, ó? Saiu até o título aqui, ó, do capítulo 15 que nós vamos falar aqui, ó. Eu tenho mostrado direto. Até pintado aqui de amarelo, aqui, ó, o livro do Apocalipse, ó. Então, aqui é o 15, ó, tá até de amarelo, olha aqui, ó. Quer ver? Olha o título do capítulo 15, olha só. O título da Bíblia fala: Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. Vai ser falado da ira de Deus. Aí saiu o título, lendo: O Cântico dos Vitoriosos e... Deixa eu ver aqui, é outro aqui que eu deixei anotado. O Cântico dos Vitoriosos. Aí nós vamos falar sobre o Cântico dos Vitoriosos e dos 7 anjos com as 7 taças. Quer dizer, cada anjo vai derramar uma taça da ira de Deus. Será o juízo total, pessoal. Total. Para nós encerrar lá. No livro de Isaías 55:6 diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, enquanto você está vivo, você tem chance ainda. Tem chance de mudar de vida. Tem chance de ser curado. Tem chance de ter sua família restaurada. Tem chance de mudar total sua vida e da sua família. E invocai enquanto está perto. Ou seja, Deus está perto de você. Se você quiser, Ele está aí. Se você não quiser, aí... Pessoal, eu falei esses dias aí. Ontem mesmo eu falei. Jesus, Ele é tão simples. Um homem simples e educado. Satanás, ele é asqueroso e mal educado. Quando Satanás, ele quer destruir uma vida, ele não pede licença. Ele entra, ele invade, mete o pé na porta, né? Já viu aquela invasão de polícia quando quer pegar um traficante, algum bandido? Eles metem o pé na porta e entram, já entram com o fusível na mão, já vai entrando. Se tiver para matar, eles vão lá e mata. Satanás é assim. Ele entra com tudo na vida da pessoa, ele não quer nem saber. E vai entrando e vai destruindo. Agora Jesus não. Tão simples. Humilde e simples. E vai lá e... Ó, bate. Lá na porta, bate bem no coraçãozinho. Bate. Aí ele fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E essa porta que Jesus fala é a porta do seu coração. E Jesus já está batendo na porta do seu coração, ó, há muito tempo. Já viu aquelas pessoas que ficam, oh! E bate? Aí você conhece a voz e fala: ixi, aquela pessoa, não vou nem atender, vou ficar quietinho. De repente está assim. Jesus está batendo na tua porta e você está dizendo: eu vou ficar bem quietinho. Eu vou fingir que nem estou escutando. Só que vai chegar uma hora que Jesus vai embora. Porque ninguém vai ficar batendo o dia todo ali. Daí de repente vem um outro, já não vai nem bater na porta. Ele já vai entrando, já vai destruindo tudo que tiver pela frente. Então se converta ao Senhor. Você tem que entregar a vida para Ele. Larga a mão do cigarro, larga a mão da bebida, larga a mão de mentir, larga a mão dessas porcarias todas. Larga a mão da religião. Larga a mão dos seus deuses. Sirva ao Senhor. E seja salvo. Então o grande largar da ira de Deus, que foi pisado fora da cidade, traz à memória a consequência de rejeitar o Senhor Jesus, que também foi morto fora da cidade de Jerusalém. João viu uma figura horrível do grande derramamento de sangue, que ocorrerá por uma extensão de aproximadamente 300 quilômetros. Olha só. E o resultado do Armagedon, sobre o qual vamos falar adiante. Dura coisa é provocar a ira de Deus. Então aqui eu encerro
o Apocalipse 14. Amanhã, que é feriado, eu vou dar o início o Apocalipse 15. Eu estou vendo aqui, provavelmente vai ser em 2 episódios. Uma na quarta, uma amanhã, e outra provavelmente vai ser numa quarta. Porque daí eu vou falar sobre a visão das 7 últimas pragas e com os cânticos dos vitoriosos. Olha só. Aí provavelmente na quarta eu vou dar o início dos 7 anjos com as 7 taças. Para na sexta-feira, à noite, porque na quinta não vai dar, para a gente dar o início ao capítulo 16 do Apocalipse. Aí sim, aí a gente vai ver mais coisas horríveis durante a grande. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um feriado ótimo, em nome do Senhor Jesus. E também após um feriado, uma semana muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu aguardo você amanhã. Fica atento que eu vou colocar o horário. Sempre eu vou estar colocando o horário no meu Facebook, que a gente vai fazer a transmissão. Amém, pessoal? Fique até o final. Ouça essa canção de fé para Deus abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo o que sou, a ti render glória, aleluia, aleluia, quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale, no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia.
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.